possa mover o teu coração, possa falar poderosamente, que você não venha sair desse ambiente de culto, vazio, sem uma resposta, mas que o Espírito Santo de Deus, presente, maravilhoso, possa falar gloriosamente em cada coração. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus ou acessarem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Eu vou ler assim algumas frases salteadas para depois a gente juntar tudo e compreender aquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações. Então, Apocalipse 2, e o início do versículo 2 diz assim: Eu conheço as tuas obras. No versículo 9, também a parte A do versículo diz: Eu conheço as tuas obras. Versículo 13: Conheço as tuas obras. Versículo 19: Eu conheço as tuas obras. Apocalipse 3, versículo 1, a parte final, ou o meio do versículo: Conheço as tuas obras. Versículo 8: Eu sei as tuas obras. Versículo 15: Eu sei as tuas obras. Diga amém. Diga glória a Deus. Quando João tem a visão do Apocalipse, uma das primeiras coisas que ele vai ver é Cristo glorificado. É uma certa ou uma grande diferença entre o Cristo que João conheceu durante seu ministério terreno e o Cristo glorificado. Ele está diante do Cristo exaltado, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ao receber o livro de Apocalipse, ou a carta com as revelações de Apocalipse, a ordem é para que ele mandasse essa carta ou esse livro para 7 igrejas. E quando ele tem a revelação do Cristo glorificado, ele vê que o Cristo está no centro das igrejas e que as 7 igrejas estão em volta dele. Então, na visão, ele entende que Cristo é o centro das igrejas. E quando a Bíblia usa o número 7, necessariamente não estamos falando de um número, mas de uma completude, ou de uma plenitude, ou do total de alguma coisa. Alguns exemplos. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. E, na verdade, nós sabemos que só existe um Espírito de Deus. Mas quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, está falando de uma obra plena, completa, de toda
a glória que envolve isso e toda a amplitude do Espírito Santo, capacidade de ver, de conhecer, de estar, de interagir. Então não são 7 espíritos, mas o Espírito na sua forma plena, completa. Apocalipse fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que formam uma completude de um juízo. Então Deus vai entrar em juízo contra a terra. Então são 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mas na verdade está falando de um juízo completo. Então, quando a Bíblia também fala de 7 igrejas, nós não precisamos nos ater à ideia de que são apenas 7 igrejas. Nem tem lógica. Mas ele está falando da igreja de uma forma geral. E é interessante que lá em Mateus 16, 18, Jesus diz assim: eu estou edificando a minha... Quem está aqui, diga amém. Então Jesus diz assim: eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Presta atenção nisso, amado. Quando Jesus diz que está edificando a igreja, se você não prestar atenção em mais nada da palavra, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que você vai ouvir agora. É mais importante do que tudo. Jesus não está edificando uma igreja para si. Entenda isso. Jesus não está edificando uma igreja para ele. Essa não é a ideia. Ele está edificando uma igreja de si. Ou seja, ele está edificando uma igreja a partir da sua natureza. Amém? Eu vou repetir isso umas 10 vezes para ficar bem gravado. Quando Jesus está edificando uma igreja, ele não está edificando uma igreja para ele. Ele está edificando uma igreja a partir dele. Uma igreja com a sua natureza. Presta atenção nisso. Quando nós edificamos uma igreja, a nossa ideia de igreja é que a nossa igreja trabalhe de tal forma que a nossa igreja cante, louve, que a nossa igreja ore, que a nossa igreja leia a palavra, pregue a palavra. O máximo que nós conseguirmos, nós entendendo que a quantidade daquilo que nós fazemos é que vai agradar a Cristo. Então a ideia geral de igreja é fazer o máximo possível. Então nós gastamos com som, com luzes e com equipamentos e trabalhamos a ideia da igreja, que a igreja deve adorar, glorificar, bater palmas, cantar, se envolver, interagir, irmão, e tudo isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas isso não define igreja. Isso não está definindo a igreja. Porque se isso definisse igreja, quem tivesse mais posse, quem tivesse mais poder aquisitivo, teria condições de edificar uma igreja melhor, uma igreja mais perto daquilo que Cristo quer.
Então, o que define igreja não é o quanto eu canto, não é o quanto eu prego, não é o quanto eu venho num culto. Isso não define igreja. O que define a igreja é o quanto eu pareço. Amém, amado? O quanto eu me pareço com Cristo. Então, o que vai definir a minha vida e a tua vida não é o excesso de obras, de atividade nossa. A gente imagina que a atividade, que é uma coisa importantíssima, a gente mede atividade igual à igreja de Cristo. E Cristo, Ele quer que a sua igreja tenha a sua natureza. Então, não é o quanto eu faço, mas o quanto eu pareço. Amém, irmão? Então, vamos lá. Igreja não é o quanto eu faço, mas o quanto eu pareço. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a imagem da semelhança de Deus, que se perdeu e que é restituído a partir de Cristo. Então, Cristo veio para gerar em nós a natureza de Deus, de forma que a igreja é aquilo que mais se parece com Cristo. Então, o meu empenho a partir disso é lutar para que o meu coração seja o coração de Cristo, para que a minha mente seja a mente de Cristo, para que o meu falar seja o falar de Cristo, para que o meu andar seja o andar de Cristo. Amém, amado? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda isso. Não é o quanto eu faço, mas o quanto eu me pareço com Cristo. Na verdade, Cristo veio para gerar em mim, gerar em você, uma nova natureza, a natureza dele. Então, todo o meu empenho, toda a minha luta, toda a minha guerra, não é para mim saber o quanto eu consigo orar, o quanto eu consigo jejuar, o quanto eu consigo cantar, o quanto eu consigo pregar, mas o quanto eu me pareço com Cristo. Então, a minha oração, o meu empenho, a minha luta é ser igual a Cristo. Eu tenho que lutar por isso, isso tem que ser o meu carro-chefe, isso tem que ser o meu empenho, isso tem que ser a minha luta diária. Eu já estava orando na parte da tarde e eu falei isso para o Senhor. Que o teu Espírito gere o coração de Cristo no meu coração, que o teu Espírito gere a fala de Cristo em mim, que o teu Espírito gere a mente de Cristo na minha mente, de sorte que, ao eu me mover, ao eu andar, a eu falar, a eu agir, Cristo seja reconhecido em mim, em você, em nós. Amém, amado? Então, a luta de igreja é entender o propósito da igreja. Então, não é o volume, é a aparência. Não é o quanto ela pode fazer, mas o quanto ela pode se parecer. É isso que é a igreja. Então, quando João vê a igreja em volta de Cristo, é porque ele está identificando Cristo como o centro, o cabeça da igreja. E agora nós vamos ver
ao longo do capítulo 2, 3 e 4, que Cristo vai falar com essa igreja, ou com as igrejas, mas, na verdade, ele vai falar com a sua igreja. E ele vai identificar coisas que ele tem contra a igreja. Ele vai falar de coisas que ele tem a favor da igreja. E ele vai falar das recompensas daquele que se torna igreja. Aquilo que nós vamos herdar. Amém, amado? Glória a Deus. Então, fazendo um apanhado das 7 igrejas que recebem essa carta, mas com uma visão ampla, de que aqui ele está falando com todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Ele está falando com a sua igreja. Ele não está falando com uma denominação. Ele está falando com a sua igreja. Aqueles que são parecidos com ele. Amém, amado? Glória a Deus. Então vamos lá. Tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Eu preciso olhar para a minha vida. Você precisa olhar para a sua vida. A partir dessas igrejas, para saber se o Cristo da igreja tem alguma coisa contra você. Então nós vamos identificar o que é que ele tem contra. Não vamos falar aqui a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não é isso. Vamos falar da igreja de Cristo. Então eu tenho contra ti, primeiro, deixaste o primeiro amor. Por quê? A igreja de Cristo, ela ama, amém? Ela ama profundamente. Ela ama de todo o coração, com toda a sua força. Então, como é que eu sei que eu sou igreja? Porque eu amo com o amor de Cristo. Amém, Cristo? Eu amo. Não tem ninguém que eu não amo. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu não guardo no meu coração nenhum tipo de rancor, de mágoa. Eu amo. Isso é igreja. Mas Cristo, ele está identificando que em algum momento a igreja deixou o seu primeiro amor. Ela esfriou no seu amor. E quando nós paramos de amar, nós paramos de servir. Não sei se os irmãos perceberam que nós lemos aqui 7 vezes. Eu conheço as tuas obras. Você sabia que Cristo conhece tudo que nós fazemos? Nem bom, mal, ruim, certo, errado. Ele conhece tudo. Deixaste o primeiro amor. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Isso é uma guerra, uma luta. Quando nós esfriamos no nosso amor, nós paramos de ser igreja. Nós nos afastamos do princípio elementar da nossa fé. Nós não conseguimos mais servir, porque a base, o princípio da nossa fé, da nossa vida, é o amor. Então, se o amor esfria, eu me afasto do propósito.
Eu já não me identifico como igreja. Quando o amor esfria, a primeira coisa que eu quero fazer é sair da minha comunidade. É não estar perto dos meus irmãos. É não servir os meus irmãos. Porque o amor me leva a servir. O amor me leva a me entregar pela vida dos outros. Então, como é que eu identifico que o meu amor está esfriando? Quando eu não quero mais servir. Quando eu não quero mais me envolver. Lembre-se, Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Jesus me conhece mais do que eu. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então vamos fazer uma análise. Como está o meu amor pelo reino, pelos meus irmãos, pela igreja local que eu sirvo? E como, mas principalmente, como está o meu amor por Deus? Pela presença dEle, pelo Espírito Santo, por Cristo. Há um clamor dentro de mim pela presença de Deus. Ou eu me conformei, não senti-lo mais. Ou eu tenho me conformado com a sua ausência. Então ele diz, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Amém. Tens aí quem segue Balaão. Quem é Balaão? Um profeta que ensinou a sensualidade para o povo de Israel. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Deus criou a sexualidade, um homem e uma mulher. O diabo criou a sensualidade, que são desejos promíscuos no coração do homem. São desejos deturpados, perversos. Então Satanás cria a sensualidade. Então, no seio da igreja, surgem aqueles que pregam a sensualidade, a libertinagem. Então eu preciso entender uma coisa, amado. O meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Nós não nos envolvemos com sensualidade. Nós somos templo e morada do Espírito. A sensualidade vai nos afastar da presença de Deus. Precisamos entender isso. Eu, como igreja, não posso aceitar em mim nenhum tipo de pensamento nocivo, nenhum tipo de pensamento sensual. Os meus olhos precisam ser os olhos de Cristo. A minha mente, o meu coração, santificado. Amém, irmão? Igreja. Tens quem suporta Jezabel. Quem é Jezabel? Aquela que trouxe idolatria para o povo de Israel. É o símbolo da idolatria, de culto a outras coisas que não ao nome do Senhor. O que interessa isso para nós? Não podemos cultuar nada, nada pode estar acima de Deus na nossa vida. Jesus disse, se você amar teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, a tua família mais do que a mim. Muitas vezes transformamos
a nossa família num culto. Amamos mais a família do que a Deus. Amamos coisas mais do que a Deus. Irmãos, igreja é a natureza de Deus personificada em nossa vida. De sorte que tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu falo, é para a glória de Deus. A minha vida é para Ele. Então, em mim, não pode ter nada que se interponha entre eu e Deus. Absolutamente nada. De forma nenhuma. Nem a minha esposa, nem o meu lar, nem meu filho, nem minha neta, nem ninguém. Nada pode estar entre eu e Deus. Nada pode se transformar num culto para mim, numa idolatria. Tens nome do que vive, mas estáis morto. A igreja de Jesus Cristo, ao longo do tempo, ela foi se perdendo, foi se afastando. E muitas vezes hoje nós somos nominalmente igreja, mas espiritualmente morremos. Tens fama de que está vivo, mas está morto. A ordem é: arrepende-te, volte, busque, seja vivificado. Então a nossa oração é para que nós, como igreja do Senhor, não possa haver nada que nos desabone daquilo que é o nosso chamado, daquilo para qual Cristo morreu para gerar em nós. Nem és frio, nem quente. Uma igreja morre. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu preciso fazer os irmãos entenderem alguma coisa nessa noite. O que vai gerar em mim avivamento, ou o que vai gerar em mim mornidão, ou frieza, não é a minha igreja, não é o meu pastor, não são os meus irmãos, não é o bairro em que eu moro, não é a família que eu tenho. É a minha atitude diante de Deus, a minha. Glória a Deus. Por quê? Porque eu me apresento diante do Senhor, adorando, glorificando o nome dEle com ousadia. Eu não entro em um ambiente de culto e fico esperando acontecer alguma coisa para ver se alguma coisa consegue me mover. Se o pastor, se o conjunto, se os irmãos, aí eu vou adorar, vou glorificar. Você imagine, foi falado hoje sobre Paulo. Imagine Paulo e Silas, olha o ambiente propício para um avivamento. Uma prisão, uma surra, a fome, a dor. E eles estão num lugar fétido, infestado de barata, sujeira, amarrado, torturado. Então eles tinham tudo para serem frios ou mornos. Mas eles começaram a adorar o Rei da Glória, o Senhor, o Eterno. Transformar aquele ambiente no ambiente de avivamento. Então quem faz o avivamento somos nós. Quando nós clamamos, quando nós desejamos de todo o nosso coração.
Senhor, eu não aceito ser desta forma. Eu quero o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito, então eu começo a adorar e eu glorifico, e eu não fico quieto, e eu levanto a minha voz, eu levanto as minhas mãos, e eu estou na presença dele. Eu preciso saber que eu estou na presença dele. Amém, amado? Porque pode colocar você lá no céu, no meio de um monte de anjo, arcanjo, serafim, querubim. Se você não abrir sua boca, se você não adorar, nada vai acontecer, mano. O ambiente não nos forma, mas nós podemos mudar o ambiente. É cada um em Deus. É como você se apresenta. É como você entende a sua vida. É você compreender que o Espírito Santo já está dentro de você. E então você adora. Então veja que Cristo diz: tenho contra ti que não és frio, nem quente, mas morno. Então nós precisamos tomar uma atitude. Todas essas coisas são nocivas à igreja, a mim. Frieza espiritual, sensualidade, idolatria, morte, mornidão. Eu não quero. Eu não quero isso em mim. Eu não aceito. Eu tenho que lutar, eu tenho que buscar, eu tenho que querer. Amém, querido? Lutar contra. Perguntar: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu preciso entender a minha vida diante de Deus. Amém, irmão? Tenho a favor de ti. E agora ele vai falar coisas que são importantes, inerentes à igreja, as quais nós devemos cultivar em nossas vidas. És autêntico, verdadeiro e perseverante. Amém. Olha que glória, autêntico, verdadeiro e perseverante. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Amém. Olha que importante. Eu conheço a tua pobreza. As pessoas olham para você, igreja, e acham que você é pobre, mas Cristo está dizendo: tu és rico, porque tu tens a minha presença. Retens o meu nome, não negaste a fé. Amém, irmão? Conheço o teu amor, serviço e paciência. Tens os que não se contaminaram. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Diga amém. Diga glória a Deus. Tudo isso, amado, deve fazer parte da minha vida, da sua vida como igreja. Autêntico, verdadeiro e perseverante. Rico para com Deus. Não negar a fé. Ter amor, paciência. Não se contaminar. Guardar a palavra. Não negar o nome de Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. Recompensa. Ao vencedor, a árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Um maná escondido, uma pedra branca com um novo nome, autoridade sobre as nações, vestido de vestes brancas,
coluna no santuário de Deus, assentar-se-á comigo no meu trono. Diga amém, diga glória a Deus. Querido, esta é a verdade da igreja. A igreja como natureza de Cristo. Que o Espírito Santo possa nos convencer desta verdade. Que Cristo olhe para nós e diga: eu tenho a favor de ti. Eu não tenho nada contra ti. Amém, amado? Não tenho nada. Mas eu tenho a favor de ti. E eu dar-te-ei. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu dar-te-ei um lugar eterno. Eu dar-te-ei, porque essa é a recompensa dos vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa. O agir de Deus, o trabalhar de Deus na sua igreja, é para que a sua igreja seja semelhante a Ele, em essência, em natureza, em propósito. Eu preciso lutar, você precisa lutar, nós precisamos lutar, para que Cristo seja gerado em nós. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, guarde isso. Guarde isso para quando você estiver diante do trono branco. Guarde isso. Porque quando você estiver diante do trono branco, duas sentenças serão determinadas naquele local. Uma parte daquelas pessoas ouvirá: vinde benditos do meu Pai. Outra parte ouvirá: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. O que vai determinar o que você vai ouvir não é o quanto você cantou. O próprio Jesus disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, cantamos, fizemos um monte de coisa. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque Jesus só conhece a sua igreja. Amém. Ele só conhece pessoas que foram lavadas no seu sangue. Ele só conhece as pessoas que foram transformadas nele. Então entenda isso, o que vai determinar o que você vai ouvir. E você vai ouvir. O que vai determinar o que você vai ouvir não é o quanto você fez, mas o quanto você é, o quanto você se parece com Cristo. Ele vai olhar para você, e se você tiver todas as características dele, se o teu coração for igual ao dele, se a tua mente for igual à mente dele, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de uma mesa para a igreja, uma mesa para os filhos, uma mesa para quem se parece com ele. Então, te convido a se colocar em pé nesse momento, para que a gente se prepare para cear em nome do Senhor Jesus Cristo.